Vou diminuir aqui a escala do meu desenho. Configurações, escala do desenho. Só para ficar menos embolada essa parte aqui que tem mais ponto, tá? E aí, se caso eu queira mudar o símbolo de um ponto, né? Como que a gente faz? Então, tem alguns pontos aqui. A gente tem alguns pontos de poste aqui que não estão com símbolo de poste, tá? E aí, como que a gente faz para poder trocar o símbolo, né? Basta a gente selecionar o ponto e aí a gente vai na informação do elemento para poder trocar. Ó, não tô enxergando eles aqui não. Vou usar aqui o gerenciador de nível para poder ajudar a gente nesse caso. Gerenciador não, desculpa, o exibição do nível. Para que ele serve? É esse aqui, essas 3 folhinhas amarelas aqui, ó, exibição do nível. Para que ele serve? Eu consigo esconder e mostrar algumas camadas, tá? Então, se eu vier aqui, né, estão todas azuis, tá tudo marcado de azul, é porque tá tudo selecionado, tá tudo aparecendo, tá? Se eu clicar com o botão direito e na opção todos desativados, vai sumir tudo, tá? Na verdade, vai ficar sempre uma, que é a camada que tá ativa, né? O nível que tá ativo. Então, aqui no caso, o padrão. E aí, eu quero deixar só o poste. Clico no poste, ele vai ficar azul e aí tá tudo aqui. E aí, para mim ativar a camada poste, ou eu venho aqui e seleciono o poste, pela exibição do nível também dá. Em vez de eu dar um clique, eu dou 2 cliques. Aí ele vai ficar meio esverdeado. E aí o padrão eu consigo tirar ele, tá? Então aqui eu só tô com o poste. Então eu tenho esses 3 aqui que quero trocar para esse símbolo aqui. Eu não quero cruzeta, eu quero igual tá os outros. Como que eu faço, tá? Para me mudar todos de uma vez. Primeira coisa, se eu vier aqui e ir apertando com o Ctrl do teclado, na hora de eu trocar, ele vai trocar só o do último clique. No caso, foi esse daqui. Para me trocar todos de uma vez, eu tenho que usar a ferramenta aqui de adição. Então, eu clico no outro, tá? Ah, mas e se tiver 1000, Isadora, como é que eu faço, né? Aí, se tiver um monte, eu deixo aqui no adicionar, pego o bloco e seleciono os que eu quero, tá? Porque aí ele adicionou todos os pontos. Então, com os pontos selecionados que eu quero trocar, eu venho aqui na informação do elemento, dentro de ponto onde a gente foi mostrar cota, mostrar a descrição, eu tenho lá embaixo, ó, símbolo, né, da cruzeta. Eu quero trocar ele para poste. Então, eu escolho poste. Ah, uma coisa que eu falei que eu ia mostrar para vocês. Vou selecionar aqui de novo. Inverter. Eita, cara, inverter seleção. Aí. É que eu falei para vocês, aqui célula de anotação, símbolo. Que quando a gente criou, né, a célula, ela, além de servir como célula para mim poder adicionar em qualquer desenho, ela também apareceria aqui no símbolo. Então, aqui tá o bueiro que a gente criou e o PV que a gente criou, tá? Então, ele também tá aqui. Se eu trocar para esse bueiro, ele vai trocar os meus símbolos aqui para bueiro. Aí vai ficar gigante, né? Porque ele ficou grande. Ué, cadê? Aí trocou de todo mundo? Trocou, caramba. Então eu consigo, eu vou inverter isso aqui. Então eu consigo criar símbolos através das células, tá? Então tô aqui com os meus postes. Então para trocar, né, mais de um, eu tenho que selecionar com a adição, senão vai trocar somente de um. Beleza? Aqui. Outra coisa, né? Então, a gente tem aqui o exibição do nível. Então, eu quero marcar todos de novo, todos ativados. E aí, vão voltar todos aqui. Então, ele auxilia muita gente no desenho, né?
Vamos supor que eu quero contornar aqui aonde está o nível d'água, que eu quero continuar o lago, né? Como que eu faço? Todos desativados. Vou pegar o que é NA, né? NA, eu quero esses aqui. Nível de água, vou tirar o poste. Tiro o poste, que eu só quero ele. E aí, para mim poder desenhar aqui, né? Como a camada NA, ela já tá ativa, se eu puxar uma linha e começar a desenhar, ele vai desenhar dentro dela. Se eu quiser criar um novo nível para mim separar o desenho do ponto, também posso. E aí a gente vai usar o gerenciador de nível, que é o botãozinho do lado esquerdo. Aqui sim eu consigo criar, editar, tá? Consigo fazer tudo. Então vou criar um novo nível aqui. Para criar um novo nível eu vou em nível novo, ou se não no primeiro botãozinho aqui, ó, novo nível. Vou chamar aqui de nível água. E eu quero ele da cor azul. E da espessura 0 mesmo. Só que eu quero ele da cor azul. Para me tornar ele ativo, para mim já trocar ele aqui. Botão direito. Definir como ativo. Ou se não, dá 2 cliques, que ele também já troca, tá? Para puxar a cor aqui, né? Como que eu faço? Eu tenho que trocar a cor, eu tenho que colocar ela para puxar o nível, né? Então, para mim, aonde que fica o botão? Ele fica nessa primeira abinha aqui. Eu vou escolher por nível. O tipo de linha também por nível, que é by level. E a espessura também, by level. Agora, todo nível que eu trocar, ele vai trocar para cor, o tipo e para espessura, tá? Então, o nosso aqui vai ser nível água, que a gente acabou de criar. Não, só nível água e nível água, beleza. E aí, para desenhar, vou lá, tarefas, desenho, ativo a minha linha. Vou colocar aqui o central para me pegar, não correr o risco de não pegar o centro da cruzeta. Botão direito e encerro meu desenho. Aqui auxiliar. Ó, os pontos de PV estão aqui. Exibição do nível. Quero agora desenhar o que é meio fio. 2 níveis, ó, 2 cliques aqui no meio fio. Vou desativar o que é PV aqui, o que é nível d'água e o nível d'água. E aí ficou só o que é meio fio. Quero criar uma camada para o desenho ficar separado. Então vou lá, gerenciador, novo nível, meio fio, ó, meio fio. Coloco uma cor para ele também. Vou colocar aqui de branco mesmo. 2 cliques, ativo, ou se não, botão direito, definir como ativo, tá? E aí vou desenhar, ativo a linha, vou pegar aqui os de baixo, depois vou pegar o meio fio da parte de cima. Ó, vou encerrar aqui porque não sei para onde que ele vai ali, pra não desenhar errado, né? Então desenhei a parte de cima também. E eu tenho pra cá, tenho pra lá. Então, desenhei um pedaço do meio fio. Então,
exibição do nível, ele vai auxiliar muito a gente aí nessa parte para desenhar, tá? Porque fica muito mais fácil, né? A gente desativar tudo, porque fica esse monte de ponto aparecendo, né? Então a gente vai desativa um, vai faz o outro, fica bem mais fácil de desenhar, tá? Então aí, conforme a gente vai fazendo, o desenho vai tomando forma. Outra coisa que a gente vai fazer, tá? Tem uma função, né, que era do TG e aí agora tem no Bentley, é de criar a função chama criar barranco, né? Que aí eu crio o barranco e aí vem com aquele desenho, né, de barranco, de identificação de barranco, de talude mesmo, tá? E aí para isso a gente vai desenhar ele aqui. Pra gente poder desenhar o barranco, eu vou mostrar uma função também bem interessante que tem aqui, que é de procurar o ponto, tá? Que a gente vai começar do ponto. Deixa eu ver aqui que eu... A gente vai começar do ponto 539 até o ponto 534, na crista. E aí, né, eles estão aqui em cima, mas é só para mim poder mostrar essa função de encontrar o ponto. Então, vou vir aqui, editar. E aí, a gente tem a opção aqui de localizar o ponto. Localizar, substituir texto. E aí, eu quero localizar. Eu quero localizar o ponto 539. Opa, 39. Venho aqui em localizar. Ele vem e dá um zoom e aumenta aonde está meu ponto. Aí fica bem mais fácil de encontrar ele. Então, eu vou fazer aqui o meu pé do talude. E depois eu vou fazer a crista, tá? Então, vou começar aqui no 39, terminar no 34, depois vou fazer a crista. Para isso, ok, fechei. Para isso, eu vou utilizar uma função aqui, utilizar uma função. Vou criar um nível para poder desenhar esse barranco. Então, eu vou lá, gerenciador de nível de novo nível, e aí vou chamar ele de barranco mesmo. Vou colocar ele na cor meio marronzada e vou dar 2 cliques para me tornar ele ativo, ou se não, botão direito, definir como ativo, tá? Ele já tá ativo aqui. Vou pegar a minha linha, vou colocar Smart Line mesmo. Primeiro eu vou desenhar só o pé, depois eu vou desenhar a crista, tá? Então, vou começar aqui do 539, 538, 537, 536, 35, 34 e aí encerra no 34. Botão direito, encerrei aqui no 534. Ah, Isadora, tá muito confuso para mim poder ver, eu não tô achando os pontos. Pode ir no exibição do nível, desativar todos e deixar aparecendo só o crista e o pé talude. Cadê o pé talude? Pé talude. Porque aí vai ficar aparecendo só eles, tá? Não tem problema não. E aí agora eu vou desenhar a crista, tá? Desenha separado o pé e depois a crista, porque a gente vai ter que selecionar separado o pé da crista, tá? Então, vou lá, 539, agora eu vou na crista, 41, 40, 42, 43, 44 e vou fechar lá no 34. Botão direito, encerrei. Então, tô com o meu taludinho aqui desenhado. Ou ESC para encerrar o comando dali, tá? Com o meu talude, né, o meu barranco desenhado, né, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai usar a ferramenta criar barranco. Então, dentro aqui de tarefas, eu tenho aqui em desenho topográfico, na minha linha T, né, na linha T aqui, eu tenho a função criar um barranco. Então, clico nela
E aí ele lá embaixo vai me pedir, ó, selecione os elementos da crista. Então vou clicar na linha da crista, tá? Então vou clicar na linha de cima aqui. Se eu fiz por Smart Line, ela é um elemento só, então posso clicar em qualquer lugar. Se eu fiz por linha, né, vai estar tudo segmentado. Aí eu vou ter que ir clicando em um por um até fechar a crista, beleza? Tem mais crista para poder selecionar? Não tem, né? Então reset quando terminar, botão direito quando terminar. Bom, agora selecione o elemento para o pé. Então eu venho e seleciono o pé, mesma coisa, desenhei com o Smart Line, é uma linha só. Se fosse com linha, eu ia ter que ir clicando em todos os segmentos até fechar o pé. Terminei, não tem mais pé, botão direito. E aí ele desenhou aí, né, o meu taludinho. E aí tem como eu aumentar ou diminuir esse espaçamento entre essas linhas aqui, tá? Como que eu faço? Eu clico nas linhas, clico numa delas que eu vou selecionar o barranco. Vou no informação do elemento. E aí eu tenho a opção aqui do espaçamento entre linhas. E aí eu só vou mexer no espaçamento entre linhas. Vamos colocar aqui 50. Ficou muito espaçado. Opa, vou colocar aqui 1. Ficou muito juntinho, tá? Então é só mexer aqui no espaçamento. Vou colocar 2. E aí eu aumento e diminuo o espaçamento entre as linhas. Beleza? Vou mostrar todo o meu desenho agora de novo. Exibição do nível. Todos ativados. E aí todo o meu desenho aí de novo. Agora com o meu taludinho aqui no meio, tá? Por que a importância, né? Quando tiver um talude ou um barranco, de se criar essa função aqui. Porque quando a gente for triangular e gerar a curva de nível, aqui dentro, né, as curvas, a curva de nível, ela tem que passar reta. Por quê? Porque, né, na mesma linha tem a mesma altitude, né? Se eu não fizer isso, né, se eu não criar o barranco, quando eu triangular, né, ela vai criar nível conforme a triangulação. E aí pode ser que tenha algumas quinas aqui dentro, né? Ou desça ou suba, e aí não vai corresponder com o real, né? O talude, ele é reto. Então, em taludes a gente cria, né? Usa essa função do criar o barranco por causa disso, tá? E aí, pra gente poder gerar a curva de nível, né? Vamos supor que eu tô com o desenho aqui todo já prontinho. E aí, queira já fazer as curvas de nível. Para isso, né? Vou diminuir o zoom aqui. Eu vou selecionar todo o meu desenho. Primeiro. Com o desenho todo selecionado, eu vou vir em MDT e vou em triangular. Ah, outra coisa, esqueci de falar, né? Ele vai fazer a triangulação na camada que tiver ativa, tá? Se eu quiser trocar a camada, né? Eu fiz o MDT que fez no barranco. Clico em qualquer linha do triângulo, aqui que ficou em marrom, né? E aí eu vou colocar ela no padrão. Cadê o padrão? Padrão. Pronto. Que aí, né, ela fica lá mais bonitinha. Tô com a triangulação feita. Para mim gerar a curva de nível, né, no Bentley, quando a gente já triangula, ele já gera as curvas de nível. Basta a gente ativar ou desativar. Só que antes da gente ativar as curvas para poder aparecer, a gente vai editar aqui algumas coisas, né? O meu terreno, ele vem até aqui, né? Ele não tem essa parte aqui de fora. Se eu gerar as curvas de nível, vai gerar curvas aqui do lado de fora. E aqui não tem terreno. Então, eu vou fazer essa limpeza aqui antes de gerar as curvas, tá? Para a gente poder fazer essa limpeza, eu vou lá em MDT de novo. E aí, eu vou na opção Editar. Quando eu for em editar, minha caixinha de seleção virou aqui da edição do modelo de terreno. Nessa caixinha, eu vou escolher a penúltima opção, que é essa aqui, ó. Delete triângulo by line. Eu vou deletar triângulo por linha. É a mais fácil de todas, tá? Então, seleciono ela. E aí, quando eu seleciono, ele me pede, ó.
seleciono o modelo do terreno. Eu vou clicar em qualquer linha do triângulo, qualquer uma. Vou clicar nessa de fora aqui, ó. Aí ele selecionou o MDT. Agora ele me pede, né, um ponto de start para minha linha. E aí eu vou clicar, né, onde que eu quero apagar. Então eu quero apagar todos esses triângulos aqui. Eu vou clicar aqui do lado de fora, ele vai iniciar uma linha, tá vendo? Aonde essa linha encostar, ele vai, né, engrossou aí a linha, e aonde tiver selecionado, quando eu clicar de novo, ele vai apagar. Então selecionei, cliquei, pronto, apagou essas linhas. Cliquei aqui do lado de fora, vou desenhar outra linha, ó. Eu vou passando aqui pra dentro, pum, apaguei. Quero apagar essas daqui, apaguei. Linha aqui, quero apagar essas aqui, apaguei. E aí faço toda a edição. Tudo que não for meu terreno, eu apago. Terminei. Ou ESC. Ó, apertei o F1 sem querer. E agora, para a gente poder mostrar as curvas de nível. Primeira coisa, seleciono o modelo do terreno. Clico em qualquer linha do triângulo. Pronto, ele ficou selecionado. Vou no informação do elemento. E aí no informação do elemento, dentro de terreno eu clico no maisinho. E aí dentro de terreno eu vou ter a opção exibição de recursos calculados. Eu vou clicar nela. Aí o exibição de recursos calculados vai abrir essa caixinha aqui. Contornos está desativado. Contornos são as curvas. Eu vou passar para ativado. E aí vai aparecer as minhas curvas. Se eu quiser desativar o triângulo, eu venho aqui e desativo o triângulo. Vai aparecer só as curvas, tá? Por enquanto eu vou deixar ele ativado, que eu vou ensinar uma outra função, tá? Esse aqui que eu falei, ó. Dentro do barranco, ó, a curva de nível, ela tem que vir retinha. Ela não pode dar essa quina aqui, né? Então eu tenho que criar, tenho que definir as linhas dele como obrigatória para ele acompanhar aqui a linha e não dar essa quina aqui, tá? Então, para a gente poder fazer isso, primeiro, vou apagar aqui o MDT para a gente poder fazer. Então, seleciono o MDT, delete, eu apago ele, tá? E aí, como que faz para me definir elas como obrigatórias, tá? Eu vou em MDT, linhas. E aí eu vou na opção selecionar obrigatórios. Aí ele me pede para selecionar as linhas, né? Eu vou clicar na linha de baixo e na linha de cima. Cliquei nas duas. Tem mais alguma coisa para selecionar? Não. Botão direito. Pronto. Aí agora eu vou em MDT de novo, linhas, e vou em processar obrigatórios. Quando eu clicar no processar, ele vai ter que selecionar as duas linhas automaticamente. Se selecionou, é porque elas foram definidas como obrigatórias. Ótimo. Agora sim, posso gerar o MDT. Seleciono todos os pontos. Vou em MDT triangular. Primeiro vou apagar aqui, né? MDT, editar, triângulo por linha. Seleciono o MDT, clico do lado de fora, desenho a linha. Clico do lado de fora, né, e vou passando a linha. Terminei, né, ou ESC para terminar. Agora sim, seleciono o MDT, no informação do elemento, clico no maisinho, clico em cima de exibição e em contorno passo para ativado. Vamos lá no talude. Ó, agora sim, ó, certinho. Tem que passar retinho e não dar aqueles picos ali dentro, correto? Além, né, de eu conseguir editar, né, vim aqui apagar o que é do lado de fora do meu terreno para não gerar curva pro lado de fora, a gente também consegue editar algumas linhas, tá? Primeira coisa que a gente consegue é mudar aqui o tipo de linha, né? Eu consigo passar ela para SP Line para ela ficar mais arredondada.
Então, para fazer isso, eu clico no maisinho do exibição do recurso e vou clicar em cima de contorno. Em cima de contorno, eu tenho aqui, ó, suavização. Tá nenhum. Eu vou passar para SP Line. As linhas vão ficar com menos quinas e mais arredondadas. Outra coisa, eu tenho o fator de suavização, também consigo mexer, tá? Outra coisa importante, o intervalo das curvas, né? As mestras, né, que são as vermelhas, elas estão pulando de 10 em 10 metros. E as secundárias, que são as verdes, estão pulando de 1 em 1 metro. Se eu quiser aumentar, eu quero de 2 em 2, eu coloco 2. Se eu quiser menos, de meio em meio metro, também, eu também consigo, tá? 1 metro. Outra coisa, a cor das linhas, também consigo alterar? Também consegue. Só clicar no maisinho do contorno, aí eu tenho as principais e as secundárias. Então, nas principais, eu tenho a cor. Então, eu vim aqui, consigo trocar. O amarelo. Aí, vou mudar para amarelo, tá? Vermelho, aí vai voltar para vermelho. E a secundária, a mesma coisa. Ah, não quero verde, quero amarelo. Consigo trocar, tá? É só vir aqui e editar. Outra coisa que a gente consegue fazer, né? Algumas linhas, mesmo elas estando suavizadas, isso aqui é importante falar, a gente consegue editar, né? Consigo remover lado de triângulo, para ela passar mais retinho. Só que isso daqui, a gente só pode fazer, né? Se a gente tem que conhecer o terreno. E se a gente ter certeza, né? Que triângulo errado, né? Pra gente poder editar, porque senão a gente acaba mexendo na feição do terreno e deixando ele errado, tá? Mas como que faz para editar as linhas? Também em MDT, editar. Só que em vez, né, de ser apagar triângulo, né, por linha, eu vou aqui na opção, acho que é essa aqui, ó, deletar lado do triângulo, delete edge triângulo. Seleciono o modelo do terreno, né, o programa que tá pedindo. Então, clico em qualquer linha da curva ou qualquer triângulo, tá? Depois disso, eu seleciono o lado que eu quero editar. Ou não é esse não. Ah, esse swap line. Desculpa, eu falei errado. É o swap line, o do lado. Que aí, ó, ficou selecionado o que eu quero apagar. Aí eu quero tirar essa daqui, que tá dando a quina. Opa, ela não dá pra tirar. Então, tirei a outra. E aí, ó, tirou aquela quinazinha que tava aqui. Ó, essa. Tirou essa quina que tava aqui, né? Lembrando, isso só dá pra fazer se conhecer o terreno, tá, gente? Não dá pra fazer isso sem conhecer, ó. Tem hora que piora. Dou Ctrl Z, volto à última configuração, tá? Ó, Ctrl Z, desfaz o que eu fiz. Aqui também, ó, triangulou com poste, ficou errado. Aqui também triangulou com poste. Aí, ó, dá uma melhorada. Aqui também triangulou com poste. E piorou. Aí. Então, a gente consegue fazer algumas edições assim, tá? É só você girar a linha do triângulo e você consegue fazer essa edição. Só que lembrando, só dá pra fazer se conhecer o terreno. Não dá pra fazer, sair fazendo assim, senão você, né, muda a feição do terreno e aí você deixa seu levantamento errado. Mas pra fazer, então, é MDT, editar e escolher aqui Swap Line. Beleza? Termino de editar. Outra coisa, então, pra gente poder fazer, que a gente também tem disponível, vou selecionar MDT, vou lá na informação do elemento, exibição do recurso calculado. Então, vou desativar aqui o triângulo para ficar menos coisa pra gente enxergar, né? Então, tô com o meu desenho aqui. Além das curvas de nível, tem uma opção aqui de seta de fluxo. Quando eu ativo ela, ele vai encher meu desenho de setinhas, identificando para onde segue o fluxo de água, né? Se caso chova, para onde a água escorre, né?
Então, ele enche meu desenho de seta de fluxo. Então, se algum trabalho precisar de colocar essas setinhas, é só, né, criar um MDT e vir aqui em seta de fluxo e ativar. Tranquilo? Vou deixar desativado porque tem muita coisa. E aí, para mim poder deixar só as curvas, né, como que eu faço? Aí, né, você vai ter que ir no informação do elemento e desativar, né, aqui nome do ponto e desativar a descrição. Da mesma forma que a gente colocou para mostrar a descrição, a gente consegue esconder. Então, seleciono todos os pontos, vou em célula de anotação agora. Então, mostrar descrição. Vou passar para falso. E aí ele já vai desaparecer lá com a descrição. Se eu quiser, né, desativar o nome do ponto, mostrar nome, passo para falso também. E aí vão ficar só os pontinhos e as curvas. Beleza? Se eu quiser desativar o ponto, também seleciono e aí mostrar ponto, coloco o falso também. Só que você só vai fazer isso no final de tudo. E depois você desativa o ponto, você não consegue voltar a ele. Você tem que inserir o desenho de novo, tá? Pra você poder conseguir. Então faz isso só por último. Outra coisa pra gente poder, né, fechar a parte aí do arquivo, né, da parte do módulo de topografia. Pra gente poder criar alguns pontos, né? Vamos supor que nessa área aqui, vou voltar com o nome do ponto. Célula de anotação. Mostrar nome real. Beleza. E descrição também, né? Pra não poder saber. Mostrar a descrição. Beleza. Vamos supor que nessa área aqui, né? A gente tem aqui criar, né? Vai construir uma casa, alguma coisa assim, né? E aí tem o desenho e eu preciso de locar alguns pontos lá, né? Como que faço para criar uns pontos aqui? Como é que faço para poder salvar eles para poder locar, tá? Para criar ponto, a gente vai vir aqui em tarefas. No desenho topográfico mesmo, a primeira opção é inserir um ponto topográfico. Eu clico nele. E aí, aonde eu clicar, ele vai inserir um ponto. Então, se eu clicar aqui, aqui, aqui e aqui, ele inseriu 4 pontos, tá? Né? Então, onde eu clicar, vou clicar mais 2 aqui, ele vai inserindo pontos. Para mim poder salvar esses pontos, tá? Vou selecionar eles. Então, coloquei o maisinho, selecionei esses, os 6 que eu criei. Vou voltar aqui, né, para o individual e novo. Para mim poder salvar eles, eu vou lá em Topography e vou na opção criar arquivo de pontos, né? Pontos, vamos lá, pontos, locação. E mando criar. Eu posso vir aqui em projeto, que aí eu vou ter agora um pontos locação e vai ter os meus 6 pontos que eu criei lá. Tranquilo? Então, para poder criar pontos, para poder locar, a gente vai, vou diminuir aqui. A gente vai em tarefas, desenho topográfico, inserir ponto. Aonde eu clicar, ele vai inserir. Depois eu seleciono os pontos que eu quero, né? Se eu quiser os pontos que já existem também posso. Posso selecionar esses aqui, mais esses aqui do terreno. Não tem problema. Vou lá em Topography, criar arquivo de pontos, colocar pontos topográficos no mesmo, criar. Vou fechar aqui. Se eu for lá em projeto, pontos topográficos 1, além, né, dos meus 6 pontos, estão os outros pontos também que eu selecionei. Tranquilo? Então, assim que a gente cria pontos e também cria já a caderneta aqui para poder fazer a locação.
outra parte aqui, né, da parte de topografia. A gente importou uma caderneta, né, um arquivo bruto de estação total, né, na extensão própria lá da estação total, né, a gente foi em comunicação e importou. Se eu já tiver essas coordenadas em TXT, né, como que faz pra gente importar? Lá no começo eu até falei, né, ó, a gente vai usar comunicação para pegar o arquivo bruto de estação, ou se a estação já estiver conectada direto no computador para descarregar direto dentro do programa. Mas se for em TXT, a gente vai importar. Então, justamente, a gente vai importar esse TXT para mostrar como faz, tá? Como é um TXT, né? Ele é de coordenadas, é um arquivo de coordenadas, eu já vou importar ele aqui em coordenadas, tá? Então, é um arquivo de coordenadas topográficas, então, com o botão direito em cima de topográficas, eu vou na opção importar. E aí, nessa caixinha, a primeira coisa que a gente vai fazer é escolher o arquivo TXT. Então, vou nos 3 pontinhos e escolher ele. Então, tá na área de trabalho, dentro do material do curso. Eu vou ter lá, né, número 2, topografia. Eu tenho um arquivo lá que chama escritura. Vou escolher ele, tá? Escritura.txt. Vou vir aqui, open. E aí, abrir ele aqui, tá? Como que faz para me organizar, Isadora? Essa primeira coluna aqui é Y, não é X. Como que faz para me organizar? Se essa coluna aqui são os dados de Y, eu vou pegar o Y e jogar ele para cá, tá? Só vai trocar, né? Eu vou destrocar aqui de novo. Só vai trocar quando aparecer essa setinha vermelha, tá vendo? Aí na hora que ela aparecer e eu soltar, aí os dados vão trocar. Se eu só vir fazer assim e não aparecer nada, ó, não troca, tá vendo? Então, 5.000 são a casa do Y. Então, eu vou vir aqui, troco o Y. Então, agora, 5.000 é Y, 1.000 é X e 100 é o Z. Se tivesse trocado o nome com a descrição, também é só vir e trocar, tá? É só você organizar as colunas. Outra coisa que eu tenho que observar, em relação ao separador decimal, ó, o separador decimal deste arquivo é ponto. Então, eu venho aqui e tenho que colocar ponto. O separador de campo, né, provavelmente ele já vai vir certo se as colunas casarem aqui, né, porque se tivesse errado, não ia estar cada um na sua coluna, ia estar tudo junto, né? Então, o separador é vírgula. Agora, caiu cada um numa coluna. Se a gente quiser trocar o nome, né, da caderneta aqui, colocar autor, descrição, data, pode fazer, tá? E aí eu vou mandar carregar. Beleza, carreguei os meus pontos aqui para dentro do desenho. Como que faz para mim gerar o desenho deles aqui, né? Da mesma forma que a gente gerou o desenho das irradiações, a gente vai, né, gerar dessa escritura. Eu vou arrastar a escritura para dentro de desenhos. Então, solto em cima de desenho e vou na opção criar pontos topográficos. E aí, eu vou dar o nome de escritura só para ficar separadinho. Então, desenho é o da minha irradiação e escritura é aqui do escritura. Apareceu os meus pontos. Ah, não tô conseguindo enxergar o nome do ponto. Configuração, escala do desenho. Vou aumentar ela. Beleza, agora eu tô enxergando o nome do ponto, tá? Mexe somente no texto, né? Não mexe no desenho em si. Tô com os meus pontos aqui. Como que faz, né? Agora aqui é um perímetro de um terreno, né? Então, para mim poder ligar eles, eu vou em tarefas, desenho, linha e ligo os pontos, tá? O topográfico, né? Ele também tem uma função, né? Que ele faz essa ligação de pontos automática. Se os pontos estiverem na ordem, a gente digita um comando e ele vai liga esses pontos todos para mim automaticamente. Como que a gente faz, né, para digitar esse comando? Para ligação automática. A gente vai aqui utilitários e vai na opção janela de comando. E aí vai aparecer essa caixinha aqui, tá? E aí a gente vai digitar o comando aqui, ó, nessa janela de comandos, tá? E aí como que é esse comando? A gente vai digitar da seguinte forma: TG espaço
comande com 2 M's de Maria, ó, comande com D mudo, espaço, line, né, espaço, e aí eu vou escrever o nome do primeiro ponto, né, de onde eu vou iniciar a linha. Então, ponto M1, meu primeiro ponto, M1, espaço, traço, espaço, o nome do último ponto, M20. M20. Se eu deixar só desse jeito, ele vai ligar os pontos até o M20. Vai ficar um buraco aqui entre o M20 e o M1. Como que faz para ele fechar até o M1? Eu vou dar um espaço e digitar o nome do primeiro ponto de novo. M1. Então, TG, espaço, comande, espaço, line, espaço, M1, espaço, traço, espaço, M20, espaço, M1. Agora sim eu posso dar Enter. E aí ele fez a ligação aí automática. Então já estou com os meus pontos, com o meu perímetro ligado. Para calcular a área, como que a gente faz, né? A gente vai vir aqui em geometria. E a segunda linha, a linha W, a primeira função é calcular a área de um elemento fechado. Clico aqui. Quando eu clicar, né, o programa me pede, ó, selecione uma área fechada. Eu vou clicar dentro dessa área fechada. E aí na ponta do meu cursor já vai ter lá a área e o perímetro. Ainda está na ponta do cursor. Ele só vai escrever a partir do momento que eu clicar. Antes de eu clicar, né, tem essa caixinha aqui de configuração. Primeira coisa, tem as duas etiquetas, quantidade de casas decimais e a unidade de medida. Então, eu quero que mostre a área já em hectare, é só eu trocar lá para hectare, né? Quando é muito grande. Se eu quero em quilômetro quadrado ou se eu quero em metro quadrado, tá? Perímetro, né? Eu não quero, só quero a área. Então, desmarco o perímetro, vai aparecer só a área. Aí, eu só quero que apareça A e P. Então, apago o restante da palavra e aí vai ficar só A e P, tá? Sem unidade de medida, desmarco, vai tirar a unidade de medida. Com 2 casas decimais só, uma. Com 5, tá? É só editar. Vou deixar aqui perímetro. Opa, tá tudo maiúsculo. E área. Ele vai editando, né, tudo já automaticamente. Né? Só vai funcionar antes de eu clicar. Depois que eu clicar, pum, ele vai ficar lá. Né? Se eu editar aqui, aí ele vai mexer em outra etiqueta. Aquela vai ficar intacta, tá? Então, se precisar de fazer edição, faz antes de clicar. Depois que você clica, você insere a área e o perímetro, né? Aí você é só escolher o lugar e clicar que ele vai inserir. Ah, não quero aqui, eu quero arrastar. Seleciona os dois e aí você arrasta, tá? Para onde você quiser jogar esse texto. Além da área aqui do perímetro, a gente tem a função de, né, do azimuth e distância de cada segmento aqui, tá? E como que faz pra gente inserir esse distância e azimuth? Na linha R, a primeira função é distância e azimuth de segmento de reta. Então, clico ele, vou clicar aqui no meu primeiro segmento de reta, e aí ele vem esse monte de texto, né? E aí a mesma coisa, ainda não tá adicionado, ó. Tá vendo? Eu jogar para dentro da caixinha, não tem nada adicionado. Eu não quero que apareça a distância, eu quero que apareça só dist. E azimuth só AZ, que é para diminuir, né? A unidade do azimuth, eu quero graus, né? Precisão, uma casa só, não precisa de 3 casas depois da vírgula, não. A distância, né? 3 casas decimais, uma casa, né? Não quero que mostre o azimuth, só quero a distância. Então, a gente edita, né? Dando tudo ok do jeito que eu quero, eu só escolho, né? Se eu clicar com o botão esquerdo, eu aceito, com o botão direito eu rejeito. É isso mesmo que eu quero aceitar, clicar com direito.
Ah, Isadora, a escrita ficou muito grande, tá muito embolado. Escala do desenho. Configuração, escala do desenho. 1:500. Diminuir o texto. 1:1000, diminuir o texto. Ah, não gostei dessa posição aqui não. Como que faz para aumentar? Venho, chego pra cá, né? Consigo mexer nela. Ah, eu preciso de aumentar ou diminuir também só ele. Eu posso usar aqui, ó, a caixinha do texto para me aumentar ou diminuir, tá? Mas aí eu vou mexer só em um específico, tá? Vou dar Ctrl Z aqui para chegar no tamanho que tava. Então, eu posso usar aqui os vértices aqui para poder aumentar e diminuir, tá bom? Também dá para fazer. Então, eu tô aqui já com a minha área, com o meu perímetro e todos os azimutes e distâncias dessa área. Tranquilo? Então, agora a gente vai para a parte de volumes. Então, a gente encerra a parte de topografia aqui e vai começar o módulo de volumes.